Boa noite, eu sou o colaborador Ismael. E eu me chamo Obreiro João. E hoje, estamos com mais uma reunião dos jovens com esse tema: será que nós estamos andando em círculos? E antes de eu começar tudo, vocês sabem o que é andar em círculos? Sabe, Heitor? Andrew? Sabe, pastora? Sim. Pode dar um exemplo pra gente? É quando a pessoa ela anda e muitas das vezes não muda a circunstância dela, emocionalmente, ou a vida. Muitos nem já nem faz mais projeto e nem tem mais sonho. Ela deixa acontecer, porque ela está sempre andando em um loop, num círculo vicioso, mas sem ver que a vida dela não está andando, porque às vezes ela nem ela está se tocando nisso. E hoje eu acredito que vai aprender muitas coisas aqui. Às vezes a pessoa está andando assim, está vivendo assim, mas não sabe. Não sabe. Por isso temos alguns exemplos de o que é andar em círculos. Viver repetindo os mesmos erros. Você sabe que aquilo é errado, você sabe que você está errando, mas você continua repetindo. Outro exemplo, não crescer na fé. Começar as coisas e não conseguir terminar. Seja em estudos, seja trabalho ou outras coisas também. Ficar presos nos problemas. Você tem um problema, mas você continua ali preso e não consegue sair dele. Não fazer nada para melhorar sua vida futura. Talvez algum estudo, alguma coisa que faça você desenvolver futuramente. E viver confuso sobre o futuro. Não saber o que você quer, medo de crescer, medo de pensar nas coisas futuras. E temos um exemplo bíblico que se encontra lá em Números 14, 33. Amém? Vocês que estão com a Bíblia aí podem abrir. Números 14, 33. Amém. Amém? Números 14, 33. Aonde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. Ou seja, como vocês podem ver, o povo ficou rodeando no deserto 40 anos. Por quê? Isso significa que por causa da desobediência, por causa da teimosia, eles ficaram rodeando por 40 anos. Eram para ser 40 dias, 1 mês e 10 dias. Mas por causa da desobediência, da rebeldia, da reclamação, murmuração, acabou se tornando 40 anos. E não mudou nos dias de hoje. Tem às vezes um exemplo, que a gente era para ficar 1 dia de castigo, mas por causa que a gente desobedeceu mais, falou mais, reclamou mais com o pai, com a mãe, com o responsável, dura às vezes 1 semana, 2 semanas, ou então outras coisas, que era para a gente fazer lá rápido, acabou, mas por causa da nossa desobediência, acaba durando muitos dias, muito tempo. E agora, outra passagem também que eu queria que vocês estivessem abrindo, é lá em Salmos 107, capítulo 107, versículo 4.
Vocês já acharam já a passagem? Amém. Tá. Versículo. Vou prosseguir. Versículo 4. Tá, vou prosseguir. Salmos 107, versículo 4. Alguns andarão perdidos pelo deserto e não acharão nenhuma cidade aonde moram. 5 também, por favor. 5. Estava com fome e com sede, e havia pedido todas as esperanças. Vocês? Não. Então, tem as vezes que nós caminhamos, não sabemos por onde nós estamos andando e acabamos perdendo as nossas esperanças do que é, do que acontece, e nisso a nossa alma acaba desfalecendo. Mas o que é a alma desfalecendo? A alma desfalecendo é quando você fica exausto, não só fisicamente, como emocionalmente. Você vive aflito, triste, irado. As suas emoções ficam muito à flor da pele. E também espiritualmente. O seu espírito fica cansado, você não sabe muito o que tem que fazer. Mas Deus está nos dizendo para nós sermos fortes e continuar. E o próximo versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo do 3 ao 4. Deuteronômio, capítulo 2, versículo do 3 ao 4. 3 ao 4. Como assim? Olha o versículo. Amém? Todos acharam? Sim. Pode prosseguir. Deuteronômio 2, versículo 3 até o 4. Já faz muito tempo que vocês andam por si e sem rumo. Agora vão na direção do norte. 4. Vocês ordenou que eu lhes disse. Vocês vão passar pelo país de Edom e que os dos seus profetas. Ou seja, Deus está dizendo para nós nessa noite que acabou. Nós já temos andando com as nossas pernas por muito tempo. Por muito tempo nós estamos andando em círculo e nós não sabemos. Como a gente viu o exemplo lá antes, que nós não sabemos o que nós vamos fazer no futuro, nós continuamos repetindo problemas. Deus está nos dizendo que nós temos que parar de andar em círculos e começar a olhar para frente. E como vocês acham que vão achar o caminho? Como vocês acham que vão conseguir sair parar de andar nos círculos? Vocês sabem como vocês vão conseguir parar de andar em círculos? Sabe, pastor? Passar a bola. Buscando. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos perdidos e queremos encontrar o caminho, nós temos que buscar Ele. Nós temos que encontrar a Ele. E agora, como fazer para sair dessa situação? O primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda, que você não anda mais, que você não deve andar mais
com as suas pernas, mas precisa da ajuda de Deus. E a concordância com o versículo está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Amém? Conseguiu achar? Vocês? Conseguiu? Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Amém? Vou prosseguir então. Provérbios 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandonará. Ou seja, a palavra mesmo diz que para nós conseguirmos achar, para nós prosperarmos na Bíblia, na vida, como a minha Bíblia está dizendo, nós temos que se arrepender, temos que confessar que a situação que nós estamos não é a situação certa, não é o caminho que nós queremos e devemos andar. E o próximo passo é se arrepender. Nós temos que se arrepender. Eu sei que às vezes nós já estávamos acostumados a viver com aquela vida, andar daquele jeito, mas nós temos que ter um arrependimento sincero. E a próxima passagem que está entrando em concordância com isso está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19, né? Portanto, arrepende-se e volte para Deus, a fim de que Ele perdoa os pecados de vocês. Ou seja, Deus está falando que nós temos que se arrepender e voltar para Ele, porque Ele vai perdoar os nossos pecados e vai abraçar a gente. Não importa o erro que nós cometemos no passado, as coisas que nós fizemos, porque, vamos ser sinceros, antes da gente começar a ir à igreja, ou até na época que a gente estava ainda indo, a gente fazia muita besteira, cara. Eu falo por mim mesmo, eu era muito maluquinho. Era muito estressado, muito raivoso, tinha mania de bater. Mas primeiro, para mim querer realmente mudar, eu tive que reconhecer que eu estava errado. Eu tive que reconhecer que o meu jeito não estava me agradando as pessoas à minha volta e muito menos agradando a Deus. Depois, eu tive que me arrepender das coisas que eu estava fazendo, porque a raiva estava me controlando, eu estava fazendo coisas que eu não queria fazer por causa dela. E o próximo passo que eu vou falar para vocês que eu tive que tomar
é uma atitude, uma decisão. Eu tive que agir. Não era só saber que eu estava errado ou só se arrepender. Nós temos que tomar uma atitude. Temos que agir o mais rápido possível. Porque tem às vezes que nós sabemos que estamos errados, nós nos arrependemos, mas nós não conseguimos tomar uma atitude. Nós não conseguimos largar aquela mania que nós sabemos que é errado. Nós às vezes não queremos cometer, não queremos fazer essa mania, mas acabamos cometendo. E agora o versículo em concordância que nós temos que tomar uma atitude está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, para encerrar. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Vou prosseguir então. Que diz assim: e sedes cumpridores da minha palavra, e não somente ouvintes. Enganai-vos a vós mesmos. Ou seja, a palavra de Deus diz que quando nós escutamos a palavra dele, ou então nós lemos como vocês estão lendo, que estão com a Bíblia, nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós temos que não só ler e não só ser ouvinte da palavra, mas nós temos que praticar também. Eu sei que não é tudo de uma vez. De hoje para amanhã eu vou deixar de fazer tudo que eu fazia e vou mudar. Não é assim. É aos poucos, é gradativamente. Mas isso não significa que nós não temos que tomar uma atitude. Pastora, para a senhora realmente, quando a senhora decidiu que queria mudar, a senhora tomou uma atitude ou ficou esperando? Boa noite, a paz. Tudo na vida tem um grande desafio. Seja jovem, seja adolescente, seja adulto. E acho que o mais difícil foi a renúncia. Porque a gente já está acostumado, né? O dia a dia. A pastora xingava, brigava, batia. Então, primeira coisa que eu procurei foi pedir o socorro de Deus. Mas eu achava muito difícil ser um cristão. Quem concorda? Na sua cabeça, poxa, é difícil ter uma vida, né? Uma vida na igreja, uma vida pautada na palavra. Eu achava muito difícil. Outros falaram, eu acho que é fácil. Mas a renúncia depende de cada um de nós. Por exemplo, quem é um viciado nas drogas, ele precisa deixar o quê? Deixar ela, né? E quando a pessoa é viciada na bebida, ela precisa deixar o quê? É fácil de uma hora para outra? Não. Jovens que têm ira com muita facilidade. Uma raiva que quando vai ver dentro de casa, é no trabalho, é na escola, é no curso, já perdeu a amizade. Quem é que tem facilidade de chutar o balde rapidamente? Se irritar rápido? A ira vem rápido. Alguém já passou por isso? Já? Então, eu sei. Isso já aconteceu comigo. O mais difícil foi tirar isso de dentro de mim. Eu falei assim, como é que eu vou mudar? Mágica? Não. Só ir à igreja? Também não. Então, eu perdi amizades muito boas. Não que eu... Sabe qual era o meu problema? Eu era muito defensora. Por exemplo, se eu tinha uma amizade... Vou dar um... Como é seu nome? Seu? Tássio. Se eu tinha uma amizade, ele é meu companheiro, meu amigo, se alguém arrumasse um problema com ele, eu ia querer lá defender ele. Quem já foi muito assim, eu ainda é. Eu queria pegar...
Pegar o barulho dele. Eu não queria saber se ele estava certo ou se ele estava errado. Quem já passou por isso? E eu ia mesmo pra cima, não queria nem saber. Não queria saber de tamanho, de idade, se a mãe ia vir, se o pai ia vir. E nisso, até a amizade que eu defendi, hoje não tenho mais ela. Jesus não me deixou, mas ela me deixou. Então, é algo de se pensar, jovem. É melhor nós ficar do lado de Jesus do que pessoas que estão sempre arrumando um problema ainda ficar contra você. Você já acreditou muito em alguém e ela te decepcionou? Quem já? Acreditou em uma colega, em um amigo, em um primo? Já? Já ou não já? Aí, tá vendo? Mas te decepcionou. Você ficou o quê? Revoltada, revoltado. Fica ou não fica? Porque você estava sempre ali ajudando, aconselhar e arrumar uma fofoca com teu nome, sujar o teu nome. Isso aí me deixava indignada. Isso mexia muito comigo, a injustiça. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu não tive muita dificuldade em termos de deixando assim, de as coisas totalmente que era ruim, como beber. Isso aí eu deixei rápido. Mas as emoções, os sentimentos foi mais difícil. Mas essas coisas até que não foi tão difícil para mim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O eu é mais difícil. O orgulhoso é mais difícil. O que não gosta de pedir ajuda é mais difícil. Quem aqui já foi muito orgulhoso, muito orgulhosa, não gosta de pedir ajuda? Quem é humilde, já pede, que for de pedir, pede mesmo, levanta a mão. Que for de pedir ajuda a seu pai, sua mãe, sua amiga, pede ajuda? Só você que pede? E você pede? Você pede ajuda quando precisa? Não? E você? Também não? E você? E você? Rael pede. Não tem cara, né? Mas Rael pede. Daqui acho que dos jovens que eu mais conheço é o Rael e o Wendel. Mas vou falar uma coisa pra vocês nessa noite. Quem quer uma mudança? Quer uma resposta de Deus? Vocês querem não? Eu quero. Tu quer? Eu quero. Quer? Você sabe como é que começa Deus a trabalhar? Você quer saber como é que Deus começa a trabalhar? Quando você abre o teu coração para Ele. A pergunta que o obreiro fez, uma obreira uma vez fez para mim. E eu falei para ela, minha maior dificuldade é tirar o eu de dentro de mim. Porque eu não gostava de ficar falando nada com ninguém, nem meus problemas. Eu entrava na igreja muda e saía calada. Mas um dia Jesus me acertou na palavra. Ele leu vários versículos aqui, não foi? Um versículo só foi o suficiente de Jesus que me quebrantou. Aquela noite ali, parece que a pregação toda foi para mim. Se você estava andando assim, ó, vou parar aqui, tá? Ó. Talvez você, para chegar aqui, quem tá vendo aí? Tá vendo? Você quer chegar aqui, no alvo. Alvo Jesus. Céu. Mas às vezes você só tá andando assim, ó. Sem compromisso. Vem na igreja quando quer, quando dá vontade. Acho um careta. Vou continuar do meu jeito, cheio de ódio, mágoa. E vai andando. Mas Jesus está aqui, te chamando, de braços abertos. Mas você não está deixando Jesus te abraçar. Ele quer te abraçar, mas está tendo um paredão. Você sabe como é que é esse paredão? Quem quer saber? Eu quero. Esse paredão é que você não consegue pedir perdão. Eu não perdoo. Esse paredão
é você dar um abraço na sua mãe. Eu não abraço ela porque ela me machucou muito. Esse paredão talvez é algo que seu pai falou, algo você guardou. Mas Jesus está vindo, Ele é o nosso noivo. Quem aqui já foi muito usado por Deus, já pregou, já evangelizou e hoje não faz nada disso? Vai na igreja só de vez em quando. Você? Mais alguém? Já foi? Quem já foi batizado nas águas? Então você, né? Posso falar uma coisa para vocês? Deus trouxe vocês em um tema maravilhoso para mudar a tua história. Chega de andar em quê? Chega de andar em quê? Em círculo. Deus hoje tem um propósito novo para a tua vida. Ele tem uma história nova para você. Ele pode te fazer feliz, Ele pode tirar esse vazio, essa vontade, às vezes, no pensamento de se matar, de sumir de dentro de casa, por achar que não é amada, não é amado. O nosso Deus hoje trouxe essa pregação aqui, foi para todos nós, para sair desse círculo. Talvez você estava e nem sabia. Talvez você ainda se encontra e está sabendo agora um pouco. Mas é além, porque Ele vai continuar a pregação aqui. Amém? Amém. Palmas para Jesus.